Olá, sou Laiane Oliveira, acadêmica do curso de Biologia do IFPI, e vou apresentar os meus conhecimentos acerca do capítulo Projetos de Aprendizagem Colaborativa num Paradigma Emergente. Esse capítulo encontra-se no livro Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. E o capítulo em questão é de autoria de Marilda Aparecida. Vamos dar continuidade. Então, a autora traz nesse texto que o século XXI ele trouxe transições importantes e destacou o advento da sociedade do conhecimento e a globalização. Essas transformações elas afetaram toda a sociedade e dentro dela o processo de educação também sofreu essas influências. Assim, nasce uma produção de bens materiais voltada para a produção intelectual, com o uso intensivo de tecnologias. Esse cenário aponta novos desafios na educação. E esses desafios, dessa nova produção intelectual baseada no uso intensivo de tecnologias, ele faz com que ele necessita de mudanças, tanto para o docente como para o aluno. Ele exige a presença de um docente inovador, que é aquele criativo, articulador, parceiro de seus alunos no processo de aprendizagem. E esse aluno também deverá ter também um novo papel, de tornar-se criativo, pesquisador e atuante para produzir o conhecimento. A era digital na aprendizagem colaborativa. Então, assim, a era digital considera os recursos eletrônicos como ferramentas para construir processos metodológicos mais significativos para aprender. O docente precisa servir-se da informática como instrumento de sua prática pedagógica. Os alunos passam a ser descobridores, transformadores e produtores do conhecimento. Em outras palavras, a era digital ela torna aqui obrigatório que os professores conheçam a informática. Muitos podem até dizer conhecimentos básicos, eu diria conhecimentos avançados, Porque a escola e os alunos e as tecnologias que se avançam cada vez mais, elas estão aos nossos alcances e elas precisam ser exploradas. E os alunos também, Como eu já citei, o professor precisa estar por dentro dessas tecnologias, mas os alunos também. Por quê? Porque eles são descobridores, transformadores e produtores do conhecimento, ou seja, eles não são mais apenas sujeito passivo de obter esse conhecimento, mas eles também podem ser produtores desse conhecimento. E as mídias estão aí para facilitar essa transformação do aluno. A aprendizagem colaborativa, ela vai contemplar a inter-relação e a interdependência dos seres humanos. E aí essa inter-relação vai ser entre principalmente professor e aluno, mas também a gente sabe que também com a família e a sociedade, principalmente nessa era digital, onde tem aplicativos em que a gente pode fazer essa publicação, que toda a sociedade, todos que possam estar conectados a esse aplicativo, pode ver o produto do nosso conhecimento. E essa aprendizagem colaborativa, ela está sustentada por 4 pilares, que é o aprender a conhecer, o aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. No que se refere a aprender a conhecer, então isso vai possibilitar descobrir o prazer em investigar e em ter curiosidade, em construir o conhecimento. Ou seja, em outras palavras, o aluno ele não vai ser mais apenas um sujeito passivo desse processo de educação, mas ele precisa ter valorizado, a sua curiosidade. E agora ele é um sujeito ativo, em que ele não vai mais apenas receber conhecimentos prontos, mas ele pode construir conhecimentos, adaptar conhecimentos, de acordo com
com seu nível, com seu nível de possibilidades, né, enquanto aluno. E esse pilar, ele vai reconhecer o quê? Que a educação é um processo que nunca está acabado. E isso é muito fácil de verificar, porque a gente pode perceber que o que antes era um conhecimento aceito, logo saem outras pesquisas, novos estudos, e às vezes esse conhecimento passa a ser renovado, né? Atualizado. Então, é um processo que está sempre se refazendo. No que se refere ao aprender a fazer, já vai estar relacionado com a própria criação, né? Ou seja, o professor, levando em consideração esse pilar, ele vai ter que desenvolver aptidões nesse aluno, descobrir aptidões. E aí, nesse pilar também, o aluno vai precisar pôr em prática a correlação entre teoria e prática. Ele vai perceber que essa teoria e prática elas vão poder caminhar juntas. O outro pilar é o aprender a viver juntos. E o aprender a viver juntos vai levar em consideração que a aprendizagem de conviver harmoniosamente com todos os seres vivos, sejam eles homens e animais, homem e o ambiente, entre outros, né? E isso também vai nos levar a reconhecer a necessidade da participação de projetos de cooperação. Então, a educação como um projeto de cooperação. Então, para que eu realize o meu trabalho dentro de uma escola, eu preciso contar com parcerias, principalmente do aluno, dos meus colegas de trabalho, seja com a comunidade, com os pais. Então, isso é o aprender a viver juntos, né? A boa relação entre os participantes envolvidos nesse processo. Depois vem o aprender a ser. E esse aprender a ser, ele deve considerar as inteligências múltiplas, as potencialidades do aluno em plenitude e a possibilidade para criticar, para participar e criar. Mais uma vez, vem em questão, como eu já falei anteriormente, esse aluno ser colocado não só para memorização, para reprodução de um conhecimento pronto, mas aguçar, né, seu poder de investigação, o seu poder de criação e de participação. E isso torna esse aluno com uma aprendizagem que é até mais afetiva, né? E que vai também fazer com que esse aluno também se encontre, né, como sujeito dentro da sociedade e que ele saiba que ele pode transformar a realidade em que ele vive. Bom, mais adiante vamos falar também do paradigma emergente na prática pedagógica. Então, assim, esse paradigma emergente, ele vem para buscar a superação. Deixa eu dar um clique aqui. Ele vem para buscar a superação da reprodução do conhecimento, ou seja, ele não quer mais que apenas os alunos sejam reprodutores do conhecimento, mas que eles sejam o quê? Produtores. E para isso ele conta com algumas abordagens pedagógicas. Quais são essas abordagens? O ensino como pesquisa. Nesse paradigma, a pesquisa como princípio educativo, alunos e professores tornam-se pesquisadores e produtores do conhecimento, e o aprendizado motivado pela dúvida, que já foi, né? Não vou ficar repetitiva, já foi falado no que eu já questionei anteriormente, no que eu já afirmei, aliás. Uma abordagem progressista é o pressuposto de transformação social. E se eu quero fazer uma transformação social, eu preciso que o quê?
que é a participação crítica e reflexiva de alunos e professores. Nessa abordagem progressista, a gente vai saber que nós não somos neutros, né? Então, a gente pode participar desse processo de transformação. E, a partir disso, formam um sujeito construtores de sua própria história. E a visão holística, que busca a superação da fragilidade do conhecimento e o resgate do ser humano em sua totalidade. Faz uso da perspectiva interdisciplinar e busca a superação da divisão do trabalho e a compartimentação do conhecimento. Isso aqui a gente pode observar, por exemplo, na nossa grade curricular, em que nós vamos ter a disciplina, né, de projeto integrador, que tenta justamente fazer essa visão holística, né? Vamos ter a compartimentação dos conhecimentos em cada disciplina, mas temos essa outra disciplina de projeto integrador que vai tentar harmonizar esses conhecimentos que outrora estão compartimentados. A tecnologia como ferramenta para aprendizagem colaborativa. Então, assim, para os alunos, essa tecnologia, ela vai ser benéfica de várias formas. Então, a gente vai ter vários recursos, como exercitação, temos vários sites com exercícios, com simulações, programas tutoriais, aplicativos, jogos, linguagem, programas de autoria, editores de texto, dentre outros. E aqui, por último, né, trazemos as fases do projeto de aprendizagem. Isso eu fiz um recorte da própria autora, né? Ela traz essas fases, né, do projeto de aprendizagem. E é importante ressaltar que, apesar dele ser dividido em fases, não quer dizer que elas aconteçam nessa ordem, né? Muitas acontecem simultânea e em ordem diferente. Então, na primeira fase, vamos ter a apresentação e a discussão do projeto, que o professor ele deve tornar oportuna esse diálogo que valorize as contribuições do aluno, né? Ou seja, ele vai criar um ambiente crítico e reflexivo para este aluno. Na segunda fase, que é a problematização do tema, a reflexão e o questionamento vão instigar o aluno a buscar referências teóricos e práticos para responder à problematização, ou seja, esse aluno vai procurar o que muitas vezes a gente chama até de referencial teórico, né? Ele vai se ver qual é o problema e depois vai fazer a contextualização, ou seja, eles vão se localizar historicamente diante da temática proposta. Como está inserido, né, essa questão, esse problema que é o tema do projeto. A quarta fase, vamos ter as aulas teóricas exploratórias. Nessas aulas teóricas, serão momentos em que o professor apresenta a temática e os conhecimentos envolvidos nesses tópicos do projeto. Então, isso é muito comum, principalmente quando o professor está orientando um trabalho, ele fazer essa apresentação para que os alunos se situem e para que posteriormente eles possam fazer essa pesquisa individual, né, que é essa ação efetiva do aluno e ele se sentir inserido nessa aquisição do conhecimento. Posteriormente, esse aluno poderá fazer a sua produção individual, que é o quê? Que é a composição de um texto próprio, né? De um resumo do texto, do que é que ele conseguiu absorver desse conhecimento. A sétima fase será a discussão coletiva, crítica e reflexiva. Nessa fase vai caber a devolutiva do professor, né, aos textos produzidos individualmente, ou seja, se é uma equipe com muitos alunos, então o professor vai devolver cada produção individual e as contribuições que elas terão. Na produção coletiva, né,
vai revelar a possibilidade de aprender a trabalhar em parcerias com responsabilidade. Então, essa parte da produção coletiva, ela vai ser de grande importância, é um ensinamento bastante eficaz, né, para se produzir um texto coletivo. A gente sabe das dificuldades, mas que essas produções vão contribuir, essas produções que foram antes individuais, elas vão cooperar para essa produção coletiva. E aí, após isso, teremos um produto final, que é a própria prática social, e essa prática, ela deverá ser avaliada e depois apresentado os seus resultados. Então, aqui embaixo tem uma referência, né, do texto que eu já apresentei, da Maria Aparecida, Projeto de Aprendizagem Colaborativa num Paradigma Emergente, que é do livro Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica. Então, agradeço a atenção e nos veremos em breve. Até mais!